Voltou, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ei, Agora Kim, sim. tá me vendo? Como tá o A minha som? imagem, a imagem para mim tá Alô, congelada, alô? para você tá funcionando? O seu tá carregando. Carregando? É, a tua internet tá parada. Tua imagem tá parada, não é? É, para mim também a imagem tá parada. A minha tá fluindo normal. Está no Wi-Fi? Checa aí para mim. Tô, mas eu sempre faço no Wi-Fi. Uai, tá muito estranho isso, velho. Tadam, tam, tam. Outra opção. Deixa eu pensar. Tenta conectar no teu e tenta me chamar. Tá. Aí voltei. Tô me Voltou. mexendo para mim. Então tá jóia. Então beleza. Ai, Tá que bom, tranquilo. graças a Deus. É assim mesmo. Ao vivo é assim. Não tem o Ai, que já fazer. tá, né? Já tava aqui assim, ai, Senhor do céu. Mas tá jóia. Como Muito você tá? Tá bem. boa? Eu tô bem, graças a Deus. Você tá bem? Tá na correria, mas tá tudo tranquilo. Tá tudo jóia. Tô bem. A gente fala assim, você tá bem? Tô bem louca, né? É, Assim que a gente coisa pra tá. caramba pra fazer. Mas é assim mesmo. Vamos Ah, pras cabeças. Gerar conteúdo aí pro pessoal. Só deixa eu ver. Pronto. É, o som tá ok? O som tá bom? Tá me ouvindo, né? eu tô, Então, super, tá beleza. super rolando. Então vamos lá dar a introdução. Bem, depois de tantos minutinhos aí de terror, começamos aí mais uma live, a quinta da série. Tô trazendo a Carol, mas eu vou deixar ela se apresentar, né? Melhor ela se apresentar. E trazer o olhar dela, né? Profissionalmente, a bagagem que ela tem sobre gestação, tá? Então ela é a nossa convidada especial, então a aula vai ser praticamente com o olhar, né, profissional dela. E agora eu vou passar a bola para ela se apresentar um pouquinho, né? Contar quem é ela, e aí a gente já começa a dar início. Então agora é a sua vez. Então, boa noite. Eu sou Carol Ferretti, eu sou mãe de três, eu acho que é importante dizer isso também, já que vamos entrar nesse universo, né, da gestação. Eu sou doula, então o que que eu faço? Eu mostro para as mulheres como que elas podem viver esse caminho do parto normal com muita segurança, né? Já que vivemos num país onde esse lugar do parto normal é aterrorizante para muitas mulheres, e não só para as mulheres, mas para as famílias também, né? Assim, não é um lugar tão confortável assim, né? Uhum. Mas pode ser um lugar muito confortável e muito bonito se a gente souber entender todo o potencial que esse momento traz, né, para a mulher. E aí, né, Kim, eu pensei assim, olha, eu trouxe várias coisas aqui para a gente falar, mas eu pensava muito assim, nossa, o Kim podia falar muito junto comigo, porque eu acredito muito que tudo que eu olhava muito, tentava olhar muito com o olhar do, né, do profissional, cuidando dessa mulher. E aí eu vou falar várias vezes, aqui, você acha que dá? O que faz aqui? Né? Porque eu acho que a gente está falando bem para o seu público também aqui. Sim, sim. Então, assim, o que eu acho que é importante já a gente olhar é como as mulheres chegam na hora de buscar, né, uma ajuda. Porque elas viver a gestação é uma mudança que não é tão clara, né? O que eu ando falando muito assim, você sai do lugar de princesa e vai virar rainha.
Uhum. Só que quando você casa, né, assim, por exemplo, quando você casa, há uma cerimônia muito clara de que você está vivendo você vai sair de um lugar e vai para o outro. Então, aquele marco do casamento ali, da cerimônia, ele é muito claro. Fica claro para toda a comunidade, para você, que você está vivendo aquilo. Quando você vai para virar mãe, não existe um grande marco, não existe essa cerimônia. E Uhum. hoje, na real, o que existe, né, é a gente botando muito terror, assim, sabe? Nossa, o parto normal, ele é terrível, o parto em si, não precisa nem falar que é normal. Só de se falar. E a mulher, durante todo o pré-natal, ela é basicamente tratada como uma bomba relógio. O tempo todo parece que ela vai explodir, não É é? mesmo. E aí você fica. E aí você, no papel da mulher, é muito tenso. Não é confortável, sabe? Você se vê ali vivendo uma situação que você não está entendendo o que é, não é consciente isso, porque a gente não deixa isso muito claro, não há cerimônias, né, vamos dizer, não há rituais para isso, para entender, tanto da paternidade quanto da maternidade, mas vamos focar só mais na mulher hoje, né, nesse processo da gestação. Ver que as meninas vieram aqui também, né? Eu falo que eu não posso chamar elas de meninas, que elas vão ver tudo mulher. Né? Senão eu fico trazendo aqui, ó, para baixo. E aí, o que elas buscam muito, e eu acho que isso é válido também para o profissional pensar, é que elas vão realmente atrás de apoio, exatamente por conta desse quadro todo que é instaurado, assim, a partir do momento que você fala que você está grávida, sabe? É muito tenso, não é você não só por conta dessa pressão, de que você tem que dar certo o tempo todo, os exames têm que ser perfeitos, mas por conta de toda a transformação interna, que daí eu acho que é onde a gente pode, né, entrar, enquanto Uhum. terapeutas, dá para entrar fundo nesse lugar. E aí é que eu acho que, assim, elas vêm muito buscando o entendimento, mesmo que não tenha consciência, buscando, ah lá, minhas rainhas lá, ó. Vem buscando o entendimento dessa situação, desse momento de vida. E aí, enquanto terapeuta, enquanto profissional, oferecer de verdade esse apoio, né? Às vezes é um relaxamento, só o fato dela poder relaxar, dela realmente se entregar e não ser uma coisa dura, já suaviza demais pro lado dela, né? Absurdamente. Porque por tudo isso, né? Assim, às vezes eu escuto também assim, estar grávida, e sei também que é isso. Estar grávida não é fácil, não é tranquilo, assim, né? Uhum. Como parece. É muita coisa que acontece dentro da gente. E aí, eu acho que talvez a gente, enquanto profissional que vá acompanhar essa gestante, o que a gente mais pensa é assim, o que é que eu posso fazer por essa pessoa? Porque cada uma é uma, né? Exato. Também. Ela vem chegando e vem trazendo as questões dela, né? E por mais que ela se repita, isso eu também pensei aqui, ó, por mais que ela se repita, né, tendo o seu acompanhamento, na 20ª, eu sempre falo assim, na 20ª gestação, ainda assim, ela vai trazer coisas novas, ainda assim ela vai trazer novidades, sabe? Porque a situação em torno dela sempre vai mudar. E ela sempre vai ser chamada e convidada a amadurecer. Isso pela vida, né? E Sim. aí, eu acho que enquanto profissional, a gente tem muito, assim, o entendimento ali dos livros, o apoio de livro, o apoio de cursos, enfim, mas é diferente quando a gente está assim, né? De frente para a Uhum. questão mesmo. E aí, então, ter esse coração de verdade aberto para ouvir
o que ela vai trazer para você é ir muito mais além do que ficar só, né, querer seguir umas regras, assim, sabe? Abrir isso, sabe? É como se permitir desabrochar junto, Sim. assim, Se sabe? Eu acho que libertar, né? esse é um grande ganho, né? Que Tá. eu vejo Uhum. que o profissional pode ter. E é uma gangorra, né? Assim, falando do físico mesmo dela, né? Assim que ela engravida, tem a chegada de hormônios em níveis absurdos, assim, que ela não é o que ela estava esperando, né? Não esperando Sim. não, o que ela estava vivendo. E aí aquilo vai lá para cima, aquilo vai lá para baixo, ela né, é um ser habitando o corpo dela, né? Que Uhum. até então era só ela, Uhum. e aí passa a ser alguém habitando junto com ela esse espaço. E aí, esses hormônios, eles mudam muita coisa, eles mudam a relação com o lado de fora, né? Tem os enjoos, que eu acho que no primeiro trimestre, eles acontecem demais no primeiro trimestre, esses enjoos. E é onde eu acredito também que, é isso que eu falava, assim, né, o que ele pode entrar junto, né? Dar o suporte, porque é onde eu acho que a gente pode entrar junto e dar suporte, né? Não só do que, porque eu falo aqui, você pode comer tal coisa, chupar limão, Uhum. mas vocês têm outras ferramentas tantas também, né? Assim, a medicina tradicional chinesa, que eu acredito muito que abre um campo enorme aí para elas, né? Tem muitas gestantes que eu acompanho que vão fazer esse tratamento aí com a medicina tradicional chinesa. Funciona. E aí, hã? E funciona. Muito, É. muito, né? Assim, isso eu tô falando só na gestação para dar aquela equilibrada. Eu vi você falando também dos cristais, né? Assim, veja que você fala deles. Então, isso tudo precisa sempre harmonizar esse campo que está sempre muito aberto, é muito sutil o campo da gestante, né? Ela tá o que atingia ela antes de uma forma que talvez viesse, batesse aqui e ela reagisse de uma certa forma, hoje ela já reage de outra, completamente, é muito sensível esse Uhum. toque, né? Os peitos, eles crescem, eles ficam muito mais sensíveis, né? Então, tudo isso é uma resposta, assim, física, Sim, sim. né? Como eu estava falando lá dos enjoos, do sono, que tem muito sono nesse começo, então você nem se reconhecendo do tanto que você dorme, do tanto que você cai para os lados, assim, sabe? Sem ter controle quando você vê você está dormindo, sabe? Altera tudo, né? Não tem como, né? Tudo, Sai tudo. fora Eu tinha da uma. régua. Sai fora. Teve uma gestante que eu acompanhei e ela era assim, ela salivava o tempo todo, então andava com um papelzinho que ela cuspia o tempo todo. E a candidíase dela, que aí eu acho que também tem outro ponto, foi assim, foi do começo ao fim daquela gestação. Caraca. É, aí já é Foi agressivo. tenso, né? É. Por isso que eu falo, assim, elas pensam assim, poxa, elas vivem isso. Engravidar não é tão simples assim. Uhum. Depois passa, você tá com o bebê, né? Ele vai crescendo, tem as alegrias maravilhosas, mas assim, aquele momento que você está vivendo, há um choque dentro do teu corpo, e é isso. Imagina você ficar com uma candidíase, e não era uma candidíase suave. Eu lembro dela falando assim, meu Deus, eu tenho vontade, assim, de me rasgar, de tanto que eu tenho vontade de coçar. É. E aí foi tirado tudo, sabe? Uhum. Açúcar, toda essa parte de comida, mas mesmo assim ela persistiu, essa Caraca. candidíase, só para... É, Deixa como claro. é... Hã? Não, não, como é chato, né? Você ter uma É, patologia, não é patologia, né? Um problema e ficar contigo.
Não, porque bate muito com o que eu falei na aula de ontem. É só pra... Quem não acompanhou a aula tá aí, no ar, tá gravada, depois você assiste lá que faz total sentido. Mas volta aí que eu te cortei. Não, é isso, é intenso, intenso esse processo de amadurecimento, ele é muito intenso, e ele bate no seu corpo e ele vem trazendo coisas, né, que você nem faz ideia porque é que eles estão ali. Essa é uma verdade, né, assim. E aí, enfim, hormônio eu acho que tem para todos os lados, assim, também não sei se tem o botãozinho do hormônio, penso só isso. O pontinho do hormônio, assim, sabe? Pensava muito, se quem tiver o botãozinho do hormônio, tá ali, assim, muita coisa, né, assim, É que a gente pra se olhar. A gente pode estimular na orelha, né? Então, Sim. o terapeuta, a gente pode estimular na aurículo, endócrino, né? Parte de subcórtex, né? Tálamo. Então, a gente consegue melhorar aí, né? A parte sintomática, a gente consegue dar uma segurada. Que era o curso que eu queria deixar para você, né? De bônus aí para as meninas, nessa parte de aurícula aí. Mas depois a gente fala disso. Sim. Sim, não, total. Mas é isso, assim, esse mergulho aí nesse hormônio é o que não falta, subindo e descendo e alterando tudo isso que eu falei, candidíase, tem calor, tem sono, tem enjoo, né? Tem os peitos que eu falei também. E aí, outra coisa que fica muito clara, e essas coisas que eu falei, assim, bem clara no começo, mas mais pro final, assim, meio final, a gente começa a mudar a postura também, né? Aí a gente fala que aquela posição S. Então, ela vai ficando, ela vai compensando muita coisa ali naquela coluna, porque vai indo para frente, né? Aquele ponto gravitacional ali. E aí, aquelas dores também são coisas que irritam muito ela, né? Assim, é lindo, é maravilhoso, mas estar ali vivendo é incômodo muitas vezes, né? É isso que eu falei, ceder do seu espaço para outra pessoa, né, habitar com você é algo que vai te exigir. E aí a gente fala de generosidade, né, também nesse ponto. O quanto ela se abre. Aí eu quero já entrar até no universo emocional também. Se eles quiserem, eles vão fazendo pergunta. É assim? Tá liberado. No tempo deles, né? Isso. Tá. E aí, no emocional, se aquele hormônio mexeu com o teu calor, com a tua salivação, né, com a tua candidíase, por exemplo, sei lá. Mas o emocional, ele tem uma raiz que está lá atrás, que está lá de quando você era criança. E que aí o que acontece nesse momento? Você resgata, a mulher resgata, né? Esse momento durante a gestação. E muitas vezes de forma inconsciente. Nem é tão claro. Não é claro que ela tá. Mas eu falo assim, muito claro ouvir dela assim, ó. Eu vou querer cuidar do meu filho igualzinho meus pais faziam comigo. Eu não vou querer cuidar do meu filho. Nossa, desse jeito não. Vai ser completamente diferente, entende? Olha onde a gente vai raiz de pai e mãe, né? De infância, daquilo que eu acreditei que era bom ou ruim. Sim. E vou revisitar aquilo, mas não no que eu vou necessariamente fazer com o ser que está, né, dentro de mim, mas o que eu vou fazer com aquele olhar que eu tinha. Sim. Né? Você vai repetir padrão, né? Total. Vai repetir padrão, vai querer não repetir, tem que ficar muito atento para não repetir, porque assim, dá uma escorregada, você tá repetindo o padrão. Uma escorregadinha, assim, você tá fazendo igual. Ótimo você ter falado isso, porque o que tem de mulher que é fiel, olha o ponto que a gente chega, fiel ao que a mãe viveu,
na gestação dela, né? Quando a avó estava gerando essa mãe aqui, é absurdo. A minha mãe não teve dilatação, eu também não vou ter. Só que não é uma decisão consciente, eu não vou ter dilatação. Eu sou tão fiel à minha mãe, fidelidade, né? É quando a relação da mãe e ela já é muito, muito boa e muito de fidelidade mesmo. Assim, ela reproduz, ela tem esse dom de trazer para a gestação dela, para as conclusões da gestação dela, o que a mãe viveu. Nesse ponto, sabe? Minha mãe não dilatou, eu não dilato também. Porque eu sou fiel e verdadeira amiga da minha mãe. Recentemente eu acompanhei uma que teve pressão alta. E aí eu falei assim, nossa, mas como assim, né? De onde vem se minha mãe teve pressão alta na minha gestação? Olha a frase. Por isso que eu falo que assim, há esse resgate mesmo que inconsciente, que não seja tão claro e óbvio para ela que ela vai ter esse resgate. E aí, e não só isso, mas ela passa a rever as relações que ela tem no agora, né? A relação que ela tem com o marido, a relação que ela tem com o trabalho, a relação que ela tem talvez com o filho mais velho, a relação que ela tem muitas vezes com ela mesma. Sim, As coisas que ela estava colocando como verdade para ela. Acho que como falo muito do parto normal, né, tem essa coisa da crença do que é que a gente ouve do parto normal. Então, o que ela assumiu para ela durante toda uma vida, escutei isso recentemente também, ela falou assim, Carol, durante toda a vida eu escutei que o parto normal é horrível, que é muito dolorido, e aí agora eu tenho 9 meses para desfazer essa imagem. Sei lá, vamos dizer que ela ouviu 30 anos. Caraca. O parto normal. Sem levar em consideração como ela nasceu. Porque se ela nasceu também de um parto normal horrível, eu falo que está na célula, né? Sim. Ela vai levar essa memória para esse momento. Então, poder olhar ela, né? Poder olhar essa gestante, essa mulher como um ser com todo esse olhar amplo. Muito do que eu falo assim quando eu converso com profissionais é assim, não adianta a gente olhar só aquele pontinho da dor nas costas dela, mas o que é que está por detrás daquela dor nas costas. Então não pega a lupa e fecha, pega a lupa e abre, porque vira a lupa, né? Que ela vai aumentar. Abre porque tem um monte de coisa aqui em torno dessa mulher. Muitas vezes é o próprio marido em casa falando, não, ai, nossa, é mó besteira isso que você tá falando. Às vezes ela quer o parto normal, né? Enfim, aí ele acha isso uma besteira. É uma besteira isso que você quer. Ou mesmo ir para uma acupuntura, dependendo de como é o companheiro, ele não se permite nem a isso. Sim. Né? Nem essa... E aí ele acha, minha mulher, né, vai para esses lados aí, mas entende? Ele não bota nem fé nisso e ela fica perdida, ela fica sem chão nesse momento. Então, assim, o olhar dela para esse momento é assim, aceitar toda essa transformação de que agora ela deixa de ser uma outra pessoa e está caminhando para ser outra pessoa que ela não faz nem ideia do que ela vai ser, do que ela vai viver, né? Do que o que eu vou olhar para o lado de cá, o que é que tem ali do lado de lá, né? Porque também não sabe, é completamente desconhecido. Aceitar essa morte, porque há uma morte ali dela, né? Para haver um renascimento.
o nascimento é um marco muito forte para a gente. E o parir é outro marco muito forte. Não tem nada na vida que possa se comparar a isso. Nada. Nada muda a tua vida nesse nível como ser mãe, assim, sabe? Essa gestação, parir e ser mãe. Nada se compara a isso, né? Tudo vira de um jeito que não é um casamento não se compara, uma formatura não se compara a isso, mudança de cidade não se compara a isso. É um marco muito forte, fica registrado, né? Então, aceitar isso, aceitar que vou morrer para renascer. Nascer. Uhum. Né? Acho que isso também é importante do terapeuta ter claro isso, que ela está vivendo um caminho de morte para renascimento. Porque eu acho que a partir do momento que você tem isso claro, você consegue entender que ela está se desfazendo de coisas, né? De várias coisas, né? De comportamentos, de pensamentos, de atitudes, de olhares. Eu trouxe até aqui, para a gente ter isso, que eu queria mostrar. Tá, aquelas bonequinhas russas, dá para ver aí? Vou pôr mais aqui. Elas, quando ela tá aqui, né, a gestante tá aqui, ela tem essa perspectiva para cá, ela só vê a grande, né? Não tem ninguém para cá, ela é a primeira da fila. Então, existe uma responsabilidade de estar aqui. A partir do momento que ela arruma outra, existe uma outra responsabilidade dela estar nesse ponto. Ela cuida daqui, ela não é cuidada, né? Sim. Não é mais só cuidada. Ela assume uma responsabilidade de passar, né? Seja lá o que a gente pegar aí como passar, o que ela entender como passar também. E isso muda a perspectiva, né? Sim, porque são o que ciclos, era né? antes, exato, o que era antes já não é mais. Agora a gente passa a ter outra coisa aqui, como uma perspectiva, né? Mudou meu ponto de referência. Opa, já. E aí ela cria, enfim, outras coisas que ela vai ter que se adaptar, que isso é outra coisa também, a adaptação. Se permitir a isso, sabe? Permitir se adaptar, permitir viver outro lugar, permitir sentir que a sua coluna vai para frente, o que é que eu vou fazer com essa coluna que está indo para frente, sabe? Permitir e se adaptar com aquela dor no quadril, porque não fica só na coluna, né? Vai doendo o quadril. Engraçado doer o quadril, né? Mas vai doendo, vai doendo o seu quadril nas laterais. Você deita do lado, já não é mais confortável. Aí você passa a não conseguir calçar o teu calçado, né? A não conseguir agachar. Enfim, para quem tem filhos já, você não consegue nem dar banho no seu filho mais velho. Você já começa a ter esse tipo de dificuldade. Então, se adaptar. E essa adaptação, ela vem numa força muito grande, muito forte, muito intensa, porque ela muda do nada. Sim. Né? Eu acho que vale a pena essa imagem do ponto gravitacional. Ele está mudando constantemente e você nem percebe. O da gestante, né? O da mulher. Essa barriga, ela vai levando o seu ponto gravitacional para outro lugar e você nem percebe. Diariamente, segundo por segundo, sua barriga tá assim, a sua não, né, Kim? A delas, assim, tá esticando isso do corpo físico, mas tem tudo isso que eu falei desse universo emocional que vem por trás. E essa sensibilidade, que você fica muito mais sensível. Qualquer palavra que mal
não é maldita, sabe? Mas uma palavra que não foi encaixada ganha outra intensidade, e talvez não encaixe Não, para ela. O sim. que, né? O que para quem não está grávida, você falaria normalmente, trataria normalmente sobre esse assunto, para ela já ganha outro lugar, já Uhum. ganha outro peso, né? E aí eu acho também assim a sensibilidade do terapeuta de não é ter dedos. Eu acho que eu olharia muito para esse lugar, não é ter dedos de cuidar dela, mas é ser sensível ao ponto de entender que aquele ser humano que está na tua frente está vivendo algo muito fora, né? Você falou fora da caixinha, né? Está vivendo algo muito É. Fora do fora da padrão, curva, né? assim, Porque ela fora do nasce, ela tá padrão. num padrão, e do nada ela entra em outro padrão, e ninguém ensina ela como é o próximo padrão. O que ela vai ter como ensino é o que as pessoas falam para ela, né? Avó, mãe, tia, amiga, ou o que ela vê na TV, no jornal, na internet. E às vezes as informações, como você falou, é muito particular, né? Você teve três, você sentiu três tipos de gravidez, três tipos de gestação. Se eu pegar a tua vizinha, que tem filha, ela deve ter sentido outra parada. Então não dá para usar isso como base, né? Não dá. Então cada pessoa sente aquilo, né? Aí você também comentou dos livros, né? A teoria mostra alguma coisa, só que na hora do tratamento, que é o que eu sempre falo aqui, né? A gente que é terapeuta, vocês vão pegar, vai pegar uns casos nada a ver, que você vai falar assim, no livro não tem isso aqui, o que que eu faço? É aí que tá a sacada. É, tipo, eu já peguei paciente que não teve nenhum enjoo. Você acredita? Não teve nenhum enjoo na gravidez Acredito. inteira. Aí você fala assim, malandro, na teoria, todos os livros falam, tem enjoo. Do terceiro ao sexto mês, toda gestante tem enjoo. Aí você fala assim, mano, não tem, velho. Né? Então, tipo, isso é quebra de novo. Pressão alta, pressão baixa. Você vai ter uma cacetada de sintomas que na literatura todo mundo fala que é igual para todo mundo. E aí você trata aquilo como normal. Mas aí que está o porém. Né? Toda pessoa é diferente. Né? Elas vão ter, como é que se chama aqui? Sintomatologias diferentes, sintomas diferentes, né? Queixas diferentes. E aí que está a sacada do terapeuta. Se você conseguir visualizar o contexto geral, global, né, dessa mãe, você já tem ela na mão. E aí que está ligado com a geração, né? Tudo vai gerando alguma coisa. E aí a gente tem que saber o que gerou isso nela. Se é o marido, se é o pai, né, da filha, se é a família, se são os sogros, ah, sei lá quem for, vizinha, né, ou até a mãe. Mas a gente tem que saber a geração, de onde está vindo, né, esse impacto, né, que vem. Aí acho que acho que neurociência fala que a célula, né, a célula ela se programa para isso. Né? Então, se você for, eu não acredito em energia, né? Essas paradas. É o sistema nervoso. O sistema nervoso ele vai pegando aquela informação e vai tatuando em você. E aí você carrega isso pro resto da tua vida. Que aí vira essas crenças limitantes. Que é outra parada. Total. Ah, Que é outro lugar, né? Assim, que também é isso. Eu falo muito aqui, olhar para uma gestante, você precisa olhar para ela no físico, mental, espiritual e emocional. Porque isso ela mesmo. é tudo isso. Dá para explicar, né? Ó, tá bem aqui atrás de mim, assim, não dá nem para ver direito aqui, mas ela fez a margem num universo, não é um azul, não. Não dá para eu chegar ali, mas enfim, porque há o universo todo dentro de você, quando, né, dentro da mulher. Uhum. E aí Sim, é algo muito, muito além, não se resume, né, num livro ou em uma ou outra coisa, sim. Não é um artigo científico né? que vai decifrar, né, a mãe. Essa é a. É, Não tem outra palavra pra falar, mas a maioria das cagadas é isso aí. Você acha que todo mundo é igual. E aí você dá o chabu. Aí entra, né, e, em e, problemas mais graves, mais pra frente, né? Depressão pós-parto, né? Às vezes a mãe fica total, né? Então, isso só piora. Se você não sabe o que fazer, vai piorar, né? Que é o caso que pelo menos acontece com as minhas pacientes, que vem pra mim, né? Que eu nunca vi na minha vida. Então, é um contexto sim, mesmo. Você tem que ter essa, não sei se é a palavra certa, dinâmica, mas você tem que ter esse olhar, você tem que ter.
empatia, talvez seja empatia a palavra certa. Você tem que ter empatia de entender a tua paciente, né? Todo mundo que já me conhece aí, eu sempre falo isso, você tem que ter empatia, você tem que entender o seu paciente. Se você não entende, velho, já era. Você vai fazer meleca, vai dar chabu, você vai errar em alguma coisa. E é permitir isso, né, Kim, também, assim, abrir de verdade para ouvir o que ela está trazendo, porque não vai ser igual. Sim. Não dá nem para encaixar uma com a outra que não vai ser igual, que é isso que você falou, meu e da minha vizinha, né, assim, ela vai trazer, e essas crenças aí, meu, pensamento, isso vai reger pensamento dela, vai reger comportamento dela, vai reger escolhas que ela vai fazer, tudo por conta de crença. Uhum. Então, né, poder ter esse diálogo aberto com ela e conseguir esse lugar também, né, para que ela possa se entregar e se abrir com você nesse nível aí, tá? Me passa uma coisa aqui pela cabeça também de falar assim que quando eu falei lá atrás da candidíase, eu vou voltar lá um pouco para assim falar uma coisa uma coisa está linkada à outra. O parto, o que ele é? Ele é o final de uma relação sexual. Essa relação sexual onde esse bebê foi concebido, ele só vai terminar no dia daquele parto, no dia daquele nascimento. Então, por isso que a gente... e aí você vai passar por um canal vaginal, estar ali dentro de um útero, no que para a mulher é o grande lugar onde a gente acolhe emoções, onde a gente cria, né? Tá tudo ali. Uma peça que eu acredito que é muito chave aqui é olhar para abusos sexuais. Porque dali também tem infinitas travas ali. Um universo fechado, assim, e que, assim, vai gerando nela, durante toda a gestação, às vezes, coisas que a gente, não é nem assim, uma pressão alta, mas o bebê senta. Sim, sim. Coisas assim, né? O bebê senta. Não rola uma dilatação. Você faz o que for. Você aperta 1000 pontos. Fala o que for com ela, mas ela não liberou aquele ponto lá. E não é fácil de liberar, né, para ela. Para ela e para qualquer ser. Sim. Que passou por uma, né? E aí vai depender muito da intensidade de onde, inclusive de onde foi colocado aquilo. Né? Aqui. Onde é que ela armazenou aquela violência que ela viveu? Porque aí aquilo vai culminar na hora daquele parto. Já culmina antes, né? Nas relações antes, mas consegue se passar por isso, mas na hora do parto e não dá. Sim, sim. Na hora que... Conclui, Fala. eu concluí. Não, pode falar. É porque assim, quando você tem alguma, né? É que aqui vocês têm essas crenças, né? A palavra que a Clara ensinou aí pra gente, crença limitante. A medicina oriental, a gente fala de muito trava mental e traumas mentais, tá? É só mental? Não. São traumas e travas na vida, né? Travas mentais, né? Tipo, eu não consigo, é muito difícil, hoje não, eu não consigo. É mais isso. E os traumas são todas essas atividades que meio que vão fazendo fissuras na tua vida. Então, por exemplo, um tapa na cara vira um trauma. E esse trauma vira uma trava, tá? Então, o abuso sexual, se criança, né, do tio, do vizinho, do professor, do treinador, não importa de quem seja, de uma pessoa conhecida vira um trauma e depois isso vira uma trava, né? Ou do ex-namorado, ou de uma pessoa X, né, que foi um estupro, isso vira um trauma e vira uma trava. E tudo isso acarreta, né, na parte física, óbvio, na parte energética, que aí na energética vai fazer total sentido com o que você falou, entra com os 7 chakras. Você tem os 7 chakras, só que aí tem o detalhe, só não são 7 chakras. O que o Ocidente conhece são só os 7 chakras. Por quê? Porque os 7 chakras são mais fáceis de estudar. Aí você me pergunta, quantos chakras são? Eu vou te falar, no mínimo 23. No mínimo 23. É uma aura mesmo, é gigantesco.
E dentro desses 23, tem mais 46. Então, cara, o teu corpo, ele é feito de, né, tanto é que aí vai sair um pouco, mas você tem a aura, você tem um campo físico, né? Sabe aquela pessoa que você vê de longe e você fala assim, cara, eu não fui com a cara dela? Isso já é um Aham. chakra. Isso é uma ativação de algum chakra teu. Não um chakra do teu corpo, mas algum chakra da tua aura. Então, quando você Uhum. tem alguma trava, né, ou algum trauma mental, vai afetando, né, os teus chakras, e aí sim vai afetando, né, tudo na tua vida. Eu até tenho essa foto, depois eu posso disponibilizar aí para vocês. Mas essa imagem ilustra bastante, muito certo, porque todos os 7 chakras vão e entram dentro do bebê. Então, o que a mãe viveu entra diretamente no bebê. E aí o bebê, seja homem ou mulher, ah, não importa o sexo, ele vai absorver toda aquela informação. Então, essa sacada de travas, né, de travas e traumas mentais, ele acarreta tanto na tua parte física, na tua parte mental, na tua parte emocional, e aí você falou do espiritual, o energético e o sutil, que aí, né, alinhado, mas acho que é mais fácil para vocês entenderem é o chakra. Mas saiba que são Uhum. mais de 7 chakras aí, pra vocês, né, se vocês tiverem curiosidade para ler. E aí que fica toda a parada inteira. Então agora imagina, se a mãe sofreu, né, o que você falou, que é um ponto importante, né, esse abuso. Ela não tratou esse abuso e ficou guardado para ela. Vai para a criança. E a criança nem sabe o que aconteceu e ela já nasce com um ranço de alguma coisa. E aí, como que você vai tratar? E aí ela não sabe o que De onde aconteceu. vem, né? Tipo, como você vai fugir? E aí você vai ter que perguntar para paciente, né? Só que a paciente não vai falar às vezes. Ela vai omitir essa informação de você. Ela só vai falar se você for um terapeuta bom, né? Quem tá comigo, quem já faz meu treinamento já saca, mas você vai conseguir sacar. Porque não tem como mentir. É o corpo dela tá te falando, velho. O corpo da tua paciente já tá te falando, cara, eu recebi alguma parada aqui e tá bloqueando. Então, quando você já pega, né? Você já sente, logo de cara. Você olhou, meu, pra mãe, até pro pai, né? Porque tem pai que sofre abuso. Você olhou, você já sente. Você já saca. Você fala assim, puta, já é. Pegou. Então, é aí que você vai tratar. Só que você tem um jeito certo de falar, né, você tem que abrir o Aham. espaço, tem empatia, né? Porque é agressivo, é um assunto agressivo, né? Muita gente não fala disso. Ah, então, isso é um ponto muito importante, tanto de assédio quanto de violência também. Muita gestante, Uhum. pelo menos que eu atendi já duas, meu, o marido dava uns tapas nela, meu. Ah, dá tapa, tanto nela quanto no Não, marido. é. É surreal, isso é escrotidão, velho. Mas existe. E não podia falar, né? Por E medo e como essas dividir coisas. isso? É, E aí é. só fala depois que já teve o bebê, depois de um ano, vai lá e me conta. Aí eu falo assim, o que que eu vou fazer? Eu não posso falar nada, eu não posso, né, obrigar a mãe a falar, mas ela tem que ter consciência. Então, acho que esse fato emocional, esse fato sutil, esse fato, acho que tem gente que chama, né, de espiritual, acho que ele é muito importante nesse caso. E aí o terapeuta tem que saber sacar isso logo de cara. E falta isso. Então, esse é um ponto que, né, por isso que eu estou trazendo você aqui, mas é um ponto que nenhum terapeuta tem essa sensibilidade. Né? E só vai, por exemplo, você já foi mãe, né? Você estava com dor lombar, o que que o terapeuta ia fazer? Faz uma massagem na lombar e tá, beleza, Aham. tchau, vai embora, a gente se vê. Então é muito escroto, cara, é muito superficial, velho. Tipo, é uma mãe, é uma pessoa, e aí dentro dela tem uma outra pessoa, de uma outra carga energética, né? E que você tem que ter esse olhar integrativo, assim, esse olhar mais global, né? E vem de geração e etc. Então, acho que é essa sacada, né? Quando você fala, que aí eu tentei concluir, que bem sim, né? Essas travas, esses traumas mentais vêm e ficam no seu chakra. E aí só você, só a mulher, só a mãe consegue, digamos que, libertar, né? Que é o liberte-se que você falou. Então, é uma parada que ela é consciente. Minto, é uma parada que conscientemente você consegue destravar, desbloquear isso. Mas aí a gente tem que trabalhar e tem ferramentas certas, né, para tirar, né? Não é só chegar e É. destrava aí, não. Calma, Não, né? não, é. É um processo. Mas é só para linkar esse negócio aí, porque tem ligação. Com a medicina oriental a gente faz esses desvínculos, né, digamos assim. Mas é só para concluir. Continue. Não, e é isso aí, assim, e eu queria só juntar uma coisa, que o parto é um trauma.
ele pode ser uma coisa que você viva, um trauma no sentido de uma marca, né? Que eu acho que você trouxe isso da marca. Ele vai ficar. Porque o parto, ele não acontece só para a mãe, ele acontece para o bebê. Então, tudo que acontece ali também, como ela vai se comportar, tudo que ela vive e sente ali, vai estar o tempo todo ali para ele, né? Aquele registro de eu nasci com ela se sentindo segura, eu nasci com ela se sentindo insegura. Já é um outro olhar, já é uma outra coisa, né? Sim. Então tem isso também. E aí, ao mesmo tempo, eu acho que vale também o terapeuta dentro de tudo, mas assim, sempre incentivar que ela sinta as coisas, mas não que ela não sinta. Porque né? Porque o que elas falam muito assim, ó. Ai, se eu sentir raiva, é ruim porque eu vou passar pro bebê. É ruim se você não lidar com essa raiva. Sim. Sinta ela, tudo que você tem que sentir dela, entenda o que ela tá querendo te dizer, por que ela tá passando aí pelo teu corpo, na tua vida, nesse momento, mas só não ignora a presença dela, porque cada vez mais é bola de neve, né? O negócio vem e vai se tornando gigante. E aí, é isso que você fala, ela só vai conseguir verbalizar lá na frente. Sim. Depois que ela já teve o bebê. Exatamente. Né? E aí ela vai se preocupar em cuidar do bebê e vai esquecer dela, que é outra parada que eu falo direto, né? Depois que você é mãe, você meio que esquece da tua vida. É cagada, velho. Você tem que cuidar de você, cuidar do bebê, né? Cuidar do relacionamento. Claro, né? Que tem que ter companheirismo aí. Mas são 3 eixos agora. Então, antes era só você. Depois que você conheceu o pai, era você e o pai. Depois que nasceu o bebê, era você, o pai e o bebê. Só que aí a mãe esquece ela. Aí só fica pro filho, né? Depois que o filho vai pra faculdade, não sei se você chegou nesse momento, mas depois que o filho vai pra faculdade, aí só fica o marido e ela acaba se esquecendo. Ela não se cuida. Então, essa não foi ninguém, né? E, tipo, é anulada, tipo, esqueceu. E aí, sabe quando a gente começa a tratar isso? Quando vem paciente, depois dos 50, 60, né, que o filho já tá formado, já tá tudo bonitinho, tá com o marido, eles estão aposentados, aí a mulher sente falta do quê? De fazer as coisas que ela fazia antes de ter, né, o bebê. Então, acho que essa sacada, outra brisa, né, é dica minha de atendimento. É você trazer as raízes dessa mãe. O que ela sempre gostava de fazer, pelo menos 1 hora no dia, ela tem que fazer. Pra não perder a essência dela. Talvez isso seja um ponto mais sensível, porque nenhuma mãe vai querer assumir isso. Mas a gente tem que trabalhar bastante isso. Só pra, né, dar o gancho aí. Então, tanto pra ela, total, tanto pro marido, né, a família em si, e pro filho. Então você vai ter que dividir esses 3, digamos, esses três pezinhos, essas 3. Você entendeu, né? Esses 3 pilares, assim. Isso. Sim, total. É isso aí. E aí, assim, só pra gente, trazendo isso do conjugal, e lembrar também que outra coisa que vai mudar dentro dela, dentro dessa gestação toda, é a relação com o profissional. Que isso é outro ponto, que vem e chacoalha ela absurdamente. Assim, ela, ao mesmo tempo, porque ser mãe é abrir mão muitos e muitos momentos de muitas e muitas coisas. E nessa muitas coisas está o seu profissional. E aí, a partir do momento que ela vai abrir mão, existe um medo lá dentro também desse profissional que eu vou abrir mão. Porque às vezes ela gosta do que ela faz. Ela queria estar grávida, até queria estar grávida, às vezes não foi só um presente, né? Foi nossa, eu queria, eu planejei. Mas agora, assim, eu tenho que me afastar de algo que eu gosto muito desse trabalho. Ela pode não gostar e pode ser realmente um alívio, pode ser um alívio, graças a Deus eu vou pegar essa licença, sabe, pegar essa licença, dar um tempo. Pode ser uma coisa até que ela goste e que ela só se toca depois, isso acontece também, só se tocar depois. Meu Deus, e agora? Mas tem eu acho que assim, esses 3 lugares, assim, que a gestação vem, porque ela vive uma compreensão durante a gestação, que é entender
essa relação lá atrás com ela, da infância dela. Isso é uma coisa. Uhum. E aí, o que ela vai fazer com isso a partir de agora? Porque são as bonequinhas russas. O que eu vou passar para frente? O que eu vou dar continuidade? O que eu não vou dar? Como eu vou olhar isso? O relacionamento dela com ela e com o marido, que isso também, muito claro. Onde fica esse relacionamento? Onde eu vou colocar ele? Porque isso já abre. Né? E esse profissional também, assim, e agora, né? Sou o meu amor aqui, o próximo aqui, o que construiu esse ser junto comigo, e esse profissional também, né? São 3 coisas que dá uma virada na vida dela, independente se é o primeiro, segundo, 21º filho dela. Vai sempre virar isso. Isso sempre você vai ter que dar uma afastada. Sabe aquele dar um passo para trás para dar 10 para frente? Isso se ela tiver apoio, se ela tiver alguém que ouça o que ela está falando, se ela tiver esse suporte para com ela, ajudar ela a entender esse caminho. Sim. Sim. Né? Esse caminho de que há realmente uma grande transformação aí. E aí, só para falar fechar já, né, que a gente já está terminando, o parto como um grande evento de um portal mesmo. Eu chamo assim aqui, sabe? Eu falo que o parto é um portal. Você vai passar por um lugar que nunca mais você volta para aquele outro. E você vai ver coisas vai ver as coisas daqui para frente que nunca mais você vai ter aquele olhar de antes. Não quer dizer que ela não vai poder ser alegre, né, e tudo mais, leve, que vai conseguir esse lugar. Mas como há essa morte, isso que precisa ficar muito claro, fazer ela entender o tempo todo disso, sabe? Vai haver uma morte, vai haver o final de um ciclo para iniciar outro. É um ciclo de geração, né? Literalmente. Isso precisa, isso precisa ficar muito claro para, mas não é, sabe? Não é claro. Elas não fazem ideia, muitas e muitas vezes. Eu acho que é aí que entra o terapeuta. Deixar claro para ela, você está finalizando um ciclo. Com toda essa sua bagagem aqui, ó, seja ela qual for. O que você vai levar daqui para lá? Porque também são decisões, né? Assim, levar tudo não vai dar. Quando a gente faz uma viagem, muda de casa, a gente seleciona coisas para levar. A gente seleciona o que fica e o que vai. É a mesma coisa. O que é que você vai levar para esse outro ponto aqui, né? É o que estava aqui? Quando você muda de... Eu falo muito isso assim, ó. Quando você sai do que você era jovem ali, um pré-adolescente, jovem pré-adolescente, quando você vira um adulto, a camiseta eu falo muito do Mickey, mas eu acho que o Mickey ainda está um status dos Estados Unidos, não sei o quê, fui ali na Disney, sabe? Mas eu vou trazer já para um universo bem brasileiro. Você usava a camiseta do Cebolinha. Hoje você não põe a camiseta do Cebolinha mais, entende? Você não vai carregar mais essa camiseta do Cebolinha, ela vai ficar para trás, né? A camiseta da Mônica. Sim. Você não vai sair com a camiseta, Mônica, sou Mônica, entende? Ela vai ficar lá no lugar que ela tinha que ficar, não vai carregar isso. A mesma coisa acontece nesse ponto. Se o terapeuta tiver esse olhar de dar esse suporte, pegar na mão dela, né? Que muitas vezes é isso que ela está procurando. Uma mão. Para fazer essa transição, sabe? Mas tornar isso muito mais leve para ela. Leve, né? Que ela possa sentir a raiva, que ela possa sentir a dor, que ela possa sentir a angústia, a tristeza, mas que ela consiga passar pro lado de lá, né? Independente aí, ó, do jeito que vai nascer, da via de parto, né? Não o contexto como um todo. Mas a via é fundamental para a saúde dela e daquele bebê.
Sim. né? É um, É, um conjunto, né, de fatores, na verdade, né? Para fazer ela. Ela tem que é, ter essa consciência também, só que às vezes nem ela sabe o que ela precisa. E aí tá aí o papel do terapeuta de ter essa função, né, de guiar, né? A função do terapeuta é é, guiar, mostrar, né? Falar assim, não, faz isso porque isso aqui não vai dar ruim. Então o terapeuta ele tem que ter essa consciência, só que ele tem que se preparar, né? Porque não adianta ser só terapeuta e tipo não saber o que fazer. Então acho que a função do terapeuta ele serve muito para guiar e serve como literalmente um braço direito, né? Ainda mais, né, total. se não tem um apoio, né, do companheiro, do pai, né, da filha, sei lá, de quem. Então, é um conjunto de fatores, né? Não tem como. E entender, né, Kim, assim, entender os níveis que ela vem também, porque às vezes, assim, tem todo esse potencial aqui que a gente conversou hoje, Uhum, mas, assim, ela não está disposta a viver todo o potencial, ela está disposta a chegar até aqui. uhum, E aí entender que, assim, vamos até aqui, né? Isso eu acho que faz a diferença também, né? Dessa qualidade que você traz sobre o terapeuta sim, entender que ela, porque é muito forte, muita coisa, né? A gente falou aqui de abuso sexual, sei lá o que é que vem por trás disso exato. aí, tudo. É uma grande situação. Eu não sei o que ela viveu lá na infância, às vezes foi algo que marcou demais, sei lá, não sei o que ela viveu lá. Uhum, Mas ela vai trazer isso para cá e ela consegue seguir até esse ponto aqui, na metade do caminho, que enquanto terapeuta, tendo o caminho como um todo, mas cada uma tem a sua parada, exatamente. né? E aí Ter isso serve. muito claro. Sim, acho que essa é a definição, né? O terapeuta tem a noção, consciência de saber lidar com cada situação, né? Mesmo e se ela te falar, né? Não sei se alguém aqui, né, já atendeu, mas se a tua paciente fala, cara, eu já sofri estupro do meu pai, como vai ser a sua reação? Você vai ter nojo ou você vai conseguir ter a frieza como terapeuta de falar, opa, vamos ter que tratar isso, entendeu? Eu acho que alguns terapeutas não têm a mentalidade para isso, não. Não tem mesmo. Não é nem questão de. É crítica mesmo. Não tem. Não tem. Então, esse é um ponto crítico, né? Eu tô dando um exemplo escrotaço. Mas um outro exemplo, cara, meu marido não me apoia, né? É um exemplo mais comum. Aí você fala assim, então você tem um exemplo comum, mas você também pode achar um exemplo desse. E aí, como você vai agir? É ali no, né, no olho no olho. Você tem que fazer alguma coisa. Então, acho que ter esse entendimento de forma global credencia o terapeuta, né, no nível, uma Ah, escada, é. digamos assim, um degrau maior do que os outros, né? Então, essa é a sacada, pelo menos para essa live que eu estou tentando trazer aqui. Sim, total. Não julgar lá, né? Não ir lá e julgar. Não sei, no meu universo eu colocaria nessas palavras, assim. Mas Sim, é isso, é frieza, né? De poder olhar de fora. Como é que a gente resolve essa situação aqui? sim, Como é que você vai ter condição de olhar para cá, né? Assim, e acompanhar dentro do ritmo dela, do que ela, exatamente. do que ela tem suporte interno naquele momento para lidar com isso. Sim, Mesmo que a gente vá pegando na mão e vá acompanhando ela, sabe? Vai junto com ela, assim. Mas ter isso, né? isso mesmo. Só deixa eu ver. Para Eita, que olhar. vai apitar aqui. Então, tem 1 minuto e Vai, né? 20. Ah, cara, eu queria agradecer aí o bate-papo contigo, Carol. Eu E também. Foi massa, hein? deu para agregar aí bastante coisa aí. É, agradecer e acho que a gente se vê na sexta que vem. Então eu já vou passar a agenda aqui pro pessoal depois, mas aí depois a gente vai combinando tudo certinho, beleza? Beleza. Então te agradecer, Massa. Agradecida. todo mundo que tá aí. Gostei. E é isso. Qualquer dúvida, tem o Insta dela. Qualquer coisa, quem quiser conversar um pouquinho mais sobre essa parte de gestação, com outro olhar, sem ser da medicina oriental, ela fica aí disposta a tirar dúvida de vocês. Beleza, pessoal? Agora é com você, Carol. Ah, é isso. Eu estou realmente à disposição. Enfim, quem quiser mandar. E foi um prazer, viu, Kim? Adorei.
de verdade, ter esse olhar assim, porque eu tô sempre falando com elas, e aí eu ficava assim, nossa, calma, eu tenho que trazer do meu ponto de vista, né? Uhum. Rosana, que é outro viés, assim, é quem tá de fora assistindo a situação, Sim. Mas é bom ter esse olhar. né? Começa a abrir. Exato, assim, eu falo que eu sou atriz também, vai terminar, mas assim, aí quando eu virei pro olhar do diretor, eu comecei a ter o olhar, falei, opa, é assim que as coisas Uhum. acontecem, sabe? Tem a amplidão, ela acontece, né? Amplitude,